Olá, extraordinárias, que alegria estar com vocês e também com essas duas maravilhosas. Seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast, Extraordinárias Cast. Eu tenho certeza que esse momento vai abençoar muito a sua vida, então fica com a gente até o final. Nosso objetivo é encorajar você, a mulher, a seguir o seu propósito, a ouvir o direcionamento, a voz de Deus, aquilo que Ele tem falado acerca da sua vida, encorajar você na sua fé e te motivar a você não desistir, mas você prosseguir para o alvo, prosseguir para o seu destino, prosseguir para aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Eu sou a Cíntia Lopes, psicóloga e também pastora da Igreja Nova, ao lado do meu esposo, Mahatma Lopes. E hoje eu estou aqui também com duas maravilhosas, que é a doutora Leila Costa, procuradora, e a Karine Cadilho, que é líder da adoração na Igreja Nova. Então hoje nós queremos conversar com vocês um pouco sobre a força da mulher. Nós sabemos que a mulher hoje, ela tem muitas demandas no seu dia a dia, sabemos que a mulher ela é multitarefa, e eu queria conversar com vocês e com você também que está aí do outro lado sobre o que vocês acham, assim, que a mulher ela realmente dá conta de tudo? Isso é uma pergunta bem profunda, porque eu acho que a mulher ela tem tudo que é colocado para ela fazer, ela vai se esforçar para fazer o melhor, vai se dedicar. Então, assim, eu acho que a mulher tem muito isso dentro dela, de se dedicar a tudo que lhe é proposto. Então, ela vai dar conta. Ela vai dormir de madrugada, vai dormir de madrugada, menos, vai. Mas ela vai dar um jeito. Ela vai dividir as tarefas do dia, mas, assim, eu acho que ela dá conta. Sabe que, pensando sobre isso, a minha sogra, eu vejo assim nela um grande assim exemplo de mulher. Inclusive ela estava compartilhando isso com a gente durante essa semana, que ela sempre foi empresária, né? Ela tem loja de roupa e ela sempre fez isso a vida dela toda, e ela tem 3 filhos, e ela estava falando que apesar dela ser uma empresária e ela sempre, né, trabalhar fora, ainda assim ela conseguiu equilibrar e ser ao mesmo tempo uma mãe presente. Sim. Então olha que interessante, porque a gente vê hoje que muitas mulheres que trabalham fora, elas se cobram, a gente vê essa cobrança nas mulheres, assim, que às vezes não pode levar o seu filho na escola ou buscá-lo na escola, e elas se cobram por se dedicarem à vida profissional. Mas e aí entra esse tema, né, dar conta. Então, mulher, você, com certeza, você pode dar conta. Eu gostei muito da palavra, assim, eu acho que muito chave essa palavra e muito sábia que a sua sogra falou, do equilíbrio. Exatamente. Então, ela falou inclusive a gente estava conversando sobre isso ontem à noite. Então, ela falou que sempre trabalhou fora, e ao mesmo tempo sempre foi uma mãe presente, de olhar o caderno do filho, de fazer lição, sabe, assim, de acompanhar a alimentação, e ela ainda conseguia trazer esse equilíbrio também para a vida dela conjugal. Então, ela fala que sempre teve momentos que ela saía de férias com os filhos, e é tanto que os 3 hoje, assim, são adultos resolvidos, não há nenhuma crise neles, assim, em relação à ausência de pai e mãe. E ainda assim ela ainda conseguia fazer algumas viagens com eles, ali ela estabelecia a família, e ainda conseguia dar uma escapada, só ela e o meu sogro, assim, ela falando sobre, a gente na verdade estava falando sobre casamento, e ela falando dessa importância, assim, da mulher também ter esse olhar também, sim, além de ter para os filhos, ter esse olhar também para o cônjuge, né, porque a gente sabe que o casamento é como uma sementinha também que precisa, né, de investimento. Então, ela estava falando exatamente que é possível equilibrar, né? Se você, assim, busca realmente, assim, Deus, se você organiza a sua agenda, se você organiza o seu tempo, você consegue ser uma profissional de sucesso, ser uma mãe presente, ser uma esposa também zelosa. Então, eu me lembrei disso aqui agora, assim, muito... Eu também, eu acho que na minha vida, assim, eu sempre tentei fazer, assim, que tudo funcionasse. Para que tudo funcionasse da melhor forma possível, a minha questão da maternidade, a minha questão conjugal, no meu trabalho, que me exigia muito, mas assim, eu
conseguia organizar minha agenda, de forma que eu, diariamente, assim, eu pegava a Natália na escola, a minha filha, ou deixava, em regra, eu deixava na escola, porque era mais fácil para mim, que é a hora do almoço, eu saía, trabalhava próximo também. E sempre, isso que eu falo assim, você quando se organiza, quando eu estava grávida, eu trabalhava no Rio, né? Então é um casamento, marido, está grávida, não tenho filho ainda. E era um ambiente ótimo do meu trabalho. Mas quando a Natália nasceu, eu me removi para trabalhar em Niterói. Então é isso que você se organiza. Porque aí eu podia estar perto dela, próxima demais da minha casa. Qualquer coisa eu estava ali, eu podia levar, às vezes levar e buscar na escola. Então isso foi assim, a gente vai se adequando, equilibrando, se organiza. Né? Você poderia ter ficado no Rio, ter avançado mais na sua profissão. Naquele momento, para mim, era importante aquilo, porque depois eu tive o avanço profissional, né? Então a gente tem que saber dosar e equilibrar os seus momentos. E saber qual é a prioridade naquele momento também. Né? Porque quando o filho está pequeno, exatamente. Uma prioridade. Exatamente. Hoje eu tenho uma filha de 5 anos, mas eu percebo assim que quando ela era menor, ela me demandava muito mais tempo, né, da minha parte. Hoje eu já consigo estar mais livre para poder, né, cuidar dela e, ao mesmo tempo, também, né, cuidar de outras coisas que me cabe. E aqui a gente não está falando de uma... Meninas, a gente aqui não está falando de uma mulher... Isso, super mulher. Porque só para quem está aí assistindo não entrar em crise, né? Falar assim... Eu não estou conseguindo, assim, né, ter esse equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Esse não é o nosso objetivo, de maneira nenhuma, dizer aqui que tem super-heroínas aqui. Pelo contrário. Pelo contrário. A força da mulher está em ela ser vulnerável. E ela concordo. É exatamente isso. Ela ser vulnerável e ela saber que dar conta às vezes, você não fazer tudo que está na sua lista. Então, às vezes, a gente acha que... Pelo menos, né, eu sou muito dessa de criar lista, várias coisas para fazer no dia. Eu também. E quando acaba que eu vejo que faltou ali uns 2, 3 pontos, não pode deixar a frustração entrar, não. Eu aprendi uma coisa que eu aposto, que se você faz 2 dias de jejum, de 5, você ganhou, porque você fez 2. Você não ia fazer nada. E a nossa tendência é se culpar, né? A nossa tendência é ser um carrasco com a gente mesmo. Isso aí, não pode. Tem que aceitar que hoje deu para fazer isso e eu sou incrível, e eu sou maravilhosa, e eu sou extraordinária, porque eu venci os meus limites e eu poderia não ter feito nada, eu fiz isso aqui. Sim, eu acho que isso aí que é, o superar você mesmo, isso aí. Né? A cada tempo. Né? A gente entender que cada um tem um limite também, né? Cada um tem uma forma de lidar com as coisas. É por isso que a gente fala tanto do não se comparar. Não se comparar. Então, até para você, isso né? É fantástico. Para você que está aí assistindo a gente, não se comparar, isso é algo assim que a gente tem que viver todos os dias, porque a gente sempre vai ser levado, né, a se comparar. A gente observa às vezes que uma mãe, de uma forma inconsciente, a criança está pequena e ela começa a comparar o outro amiguinho da escola, né, as habilidades que aquela outra criança tem. Então, na verdade, isso vem com a gente desde sempre, né? Agora, eu acho que o principal, assim, mesmo, é o campo do tempo com Deus. Eu acho que tudo é o tempo com Deus. Quando você organiza a sua agenda, mas a prioridade é ali, o primeiro momento, sua primícia, né, do seu dia é com Deus. Não, é impressionante. É impressionante como o seu tudo. Dia é diferente. Eu não sei. A frustração não acontece. E eu não sei como é com vocês. Eu já fiz assim, eu já testei vários momentos do dia para o devocional. Sim. Já testei à noite, de acordo com a demanda que eu tenho. Então, quando, né, tinha criança muito bebê em casa, era para mim muito difícil acordar e fazer devocional. Na verdade, era impossível acordar, né, e fazer devocional. E então, eu já fui experimentando fazer pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas, assim, é impressionante. É claro que, assim, a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que encaixar ali em algum momento do nosso dia que a gente sabe que é realmente o nosso combustível. Sim. Né? É verdade, a nossa busca por Deus, realmente o conhecimento da palavra é o que nos move, é o que vai assim, nos conduzir ao nosso combustível. Acho que traz esse equilíbrio. Isso, mas quando assim, a gente começa o dia dando essa primícia para Deus, é diferente. Eu percebo que eu fico assim,
muito mansa, sabe, assim, no meu dia. E quando isso não acontece no início do meu dia, eu fico bem, assim, agitada, ansiosa, fico mais agitada, mais ansiosa. Eu brinco com o Max que ele tem que me ajudar nisso, porque se eu esquecer um dia, quem vai sofrer é ele. Então eu falo pro meu esposo, né, gente? Aí eu falo, você me lembra, se você ver que eu não fiz devocional, você corre atrás de mim, porque isso aí vai fazer diferença no seu dia. Porque literalmente gera esse equilíbrio na gente, né? Eu fiz a opção de fazer sempre a minha devocional de manhã, mas agora, né, que eu tô com filha adulta, né, óbvio, né, meu dia eu posso organizar minha agenda, né, porque quem está com filho pequeno, enfim, é mais difícil mesmo. Mas eu primo, assim, começar meu dia com a minha devocional. E eu, assim, eu tomo tempo. Então, o que eu fiz? Eu me organizei para acordar cedo. Eu acordo cedo e faço minha devocional. Olha, a diferença que do faz dia. Toda a diferença. Quando você fala, você vai dar conta, né? Essa primeira pergunta que veio, tem muito relacionado a isso. Eu percebo na minha vida. Quando eu acordo de manhã, assim, já adorando ao Senhor. Consagrando o dia, né? Consagrando o dia. Eu coloco minha agenda para o Senhor. Eu coloco tudo. E a listinha, como você falou, Karine, a listinha, né? Eu também tenho a minha listinha. Mas o melhor da listinha é porque eu faço isso dentro de uma agenda. Então, tem sempre o dia seguinte. Aí vai só passando. Isso. Aí eu vou vendo as prioridades, o que é. E às vezes, você quer saber? Eu vou dar 2 dias. Vou fazer isso aqui só depois da manhã. Então, assim, você ter essa flexibilidade também, né? Tem gente que só tem plano mesmo, A. Aí fica difícil, porque engessa, acabou. Então, o plano B é ótimo, o plano C também, não tem problema se ele vier. A gente tem que ser flexível, a gente tem que saber que a gente vai dar conta, mas não precisa ser nesse momento, nesse agora, né? E de acordo com as necessidades ou prioridades, né? Mas a gente dá conta. Isso aí, sim. Com certeza. Bom, já que a gente está falando assim muito sobre o tema central, né? A força da mulher, todas nós passamos por momentos desafiadores na nossa vida, né? E Deus, ele dá diferentes estratégias para cada uma, para poder enfrentar, né, os desafios, as adversidades. E eu me lembro que na fase do pós-parto, né, do puerpério, digamos, eu me lembro que foi um período, uma temporada em que eu literalmente eu via Deus assim me fortalecendo diariamente. Foi uma experiência assim muito forte que eu tive com Deus. Então, assim, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso tudo que eu entendo que a primeira chave para a gente ser forte é a gente realmente entender que Deus é a nossa força, né, em primeiro lugar. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. Sim, verdade. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. E eu lembro que, assim, para mim, ficar sem dormir sempre foi muito difícil. Tanto que, assim, quando eu era bem adolescente, quando eu ainda nem tinha me convertido ainda, eu nunca fui, assim, de baladas, porque para mim, perder uma noite de sono, eu ficava um bagaço no outro dia, eu não achava que valia a pena. Então, porque para mim, dormir bem algo assim que realmente, para eu estar bem no outro dia, eu preciso dormir bem, dormir ali durante aquelas horas que é necessária para eu realmente me renovar. E eu me lembro que, assim, né, aquele bebê recém-nascido, eu passei praticamente 8 meses sem dormir mesmo. Deitar e dormir 7 horas, uns 8 meses. E eu achava assim, no início, né, com o bebê recém-nascido em casa, eu falava assim, eu não vou conseguir. Na madrugada, que eu passava aquela madrugada em claro, literalmente de claro, dando mamar, botando para rotar, e vendo o dia clarear, né, foram meses vendo o dia clarear, e eu falava assim, eu não vou conseguir. Eu orava, e eu falava assim, Deus, amanhã eu não vou conseguir. E era impressionante, com 1 hora, 2 horas de sono que eu tinha naquela noite, eu acordava simplesmente renovada. Então foi assim uma experiência assim tão forte para mim, com Deus naquele momento, que
eu estava vulnerável emocionalmente, assim, fragilizada, né? Porque a gente fica. Todas nós. Quem, né, vivencia a maternidade sabe que é exatamente desse jeito. E, assim, eu realmente, assim, vi em Deus o meu socorro, o socorro da minha angústia. Teve algum momento na vida de vocês, assim, que vocês também se sentiram, assim, diante de uma situação muito, assim, desafiadora e que... Como que vocês conseguiram ser fortes, assim? Enquanto você falava sobre isso, eu me lembrava no período em que eu enfrentei o luto. A minha sogra faleceu tem alguns anos e ela era muito, muito próxima, né? Era aquela relação também de mãe. E eu lembro que, de repente, eu me vi com o meu esposo e o meu sogro em uma casa, tendo que cuidar deles, e eu precisava ser muito forte porque eles estavam em um luto que, na minha cabeça, era muito maior do que o meu. E eu lembro que todos os dias eu tinha esse mesmo sentimento de que eu não vou aguentar amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou ser o suporte deles, né? Eu não tenho essa força. E o texto que vinha muito no meu coração era sempre: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. E todos os dias eu me fortalecia naquele texto, para ajudá-los a enfrentar aquele momento, para ter a força que eles precisavam ter, mas também para não deixar de ver o meu luto, porque eu também estava sofrendo em níveis diferentes, sentindo de formas diferentes, mas eu também estava vivendo. E eu acredito que todas nós aqui vamos trazer para a mesa essa ideia de que vai ser em Deus. Vai ser em Deus que nós vamos encontrar o nosso socorro. Tudo vai ser nele. Então, se nós colocarmos diante de Deus as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas decepções, Ele vai nos sustentar, né? Vai nos reerguer. E também nós vamos aprender, porque eu não me achava forte para enfrentar aquilo. Eu lembro que nos últimos dias da minha sogra no hospital, ela já estava assim, muito mal, já não falava mais com a gente, ela teve um câncer. Ela faleceu desse câncer, né, no pulmão. E eu lembro que eu peguei a mão dela e eu falei para ela: olha, eu vou cuidar deles. Vá em paz, porque eu vou cuidar deles. Eu falei aquilo. Quando eu terminei de falar aquilo, eu falei assim: o que eu falei? Como que eu vou dar conta? Eu tive o medo, né, que vem logo depois que você faz aquela fala no impulso. Mas eu vi o Senhor me sustentando dia após dia e a gente enfrentando dia após dia. E hoje eu consigo falar disso sem chorar, né? Isso já é um sinal de que você tá ali, você conseguiu passar por aquilo. Foi muito difícil, mas graças a Deus hoje a gente consegue, consigo ver o quanto que foi necessário para que eu amadurecesse. Porque são esses processos de dor que vão amadurecendo a gente. Às vezes, essa minha dor, essa minha superação, essa forma como eu lidei, vai ajudar uma outra mulher que está nesse mesmo momento, enfrentando essa mesma situação. Então, eu aprendi muito isso nessa minha trajetória de vida, que as nossas dores, quando a gente se posiciona como liderança, né, como pastor e tudo mais, essas nossas dores, elas vão servindo para curar outras pessoas. Sim, esses nossos processos vão nos amadurecendo e nos dando autoridade também para que a gente possa ministrar sobre a vida de outras pessoas. É difícil passar pelo processo? É muito difícil. Diversos outros, né? Mas é necessário para que nós venhamos depender de Deus. Acho que você chegou a falar sobre isso, ser dependentes de Deus. E também amadurecer, ver que você pode, né? Você consegue, mulher, você consegue. Você dá conta. E é importante esses processos que a gente vivencia, eles não significam punição de Deus pra gente. Sim. Mas é isso, é treinamento, é amadurecimento, é testemunho, é assim, Deus quer que a gente compartilhe. É muito bom a gente contar a história de alguém que a gente conhece, mas eu acredito que tem muito mais validação quando eu compartilho a minha própria história, né? Eu toco, né, o outro com a minha própria história. Então, mulher, né, esse processo não é punição de Deus na sua vida. Talvez mulheres estejam, né, nos ouvindo. Verdade. Mulheres podem ter mulheres até enlutadas, né? Que tá ouvindo aqui esse testemunho e assim. Ser forte também não significa não chorar, né? Isso aí. Karines. Mas assim, se você... Isso foi ela. Ela falou uma vez pra mim: chora.
A Se gente, você quer né, chorar, aquele período chora. ali de Sim, luta, você tem que chorar sim. tudo que possível, Foi. né? E a partir dali, daquele momento, a cada choro, Deus vai realmente, né, te Isso aí. fortalecendo Verdade. e te dando realmente condição de você, né, retomar, você se reerguer. Então, assim, Sabe por que eu acho, falando sobre essa questão da vulnerabilidade, eu acho que a vulnerabilidade faz com que você se abra para receber. Porque quando você quer ser forte, mas o tempo todo como se fosse assim, uma capa, né? Ou fazer uma estampa, uma figura de que é forte, isso prejudica, eu acho que atrapalha você receber do outro. Você receber de Deus primeiro e E eu- você receber do outro, porque você se tranca. porque ser forte, né, ser É ser vulnerável. vulnerável. E eu entendo que ser forte é pedir ajuda. Com certeza. Exatamente. Né? Quantas pessoas assim não suportam o processo, né? Tomam caminhos contrários. Tentam Por atalhos, né? Isso, Mas porque se porque fecham. se fecham, né? A Não gente pede tem ajuda, não pede ajuda. não busca Deus. Às vezes se revolta Pelo com contrário, Deus, é né? isso aí, se afasta. Às vezes se afasta de Deus. E esse é um caminho, assim, perverso. Que às vezes para você caminhar muito nesse caminho, para você voltar, é difícil. É difícil. Retroceder nesse caminho de afastamento. Porque você vai se endurecendo cada vez mais, porque vão juntando outros problemas, outras coisas vão vindo, você já está enrijecido, você já está com o coração amargurado. Sim. E aquilo só vai criando, assim, uma bola de neve, né? Com certeza. A pessoa, né, ela vai se condenando, não é verdade? São mentiras Sentimentos, também, né? que as pessoas, né, ouvem realmente para que ela não venha estar nesse lugar. Enganos. Né? Porque a mentira também é muito ruim no sentido de que você começa a achar que é aquilo e aquilo não é daquele jeito. Você está sentindo daquele jeito. Você não se sente apoiada, não, porque você às vezes não está deixando ser apoiado porque você não se mostra. Você não deixa, você não fala, né? Como a apóstolo fala, como é que eu vou saber que você está doente? Você me falou que está doente. Exatamente. Então, assim, isso é muito interessante, porque você tem que se manifestar, você tem que comunicar aquilo que você está sentindo para que o outro, até o próprio parceiro, o parceiro conhece muita gente, mas não adivinha tudo. Né? Não adivinha tudo que está no coração, tudo que está te afligindo. Então, se colocar vulnerável nesse momento, falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Quero que você me ajude nisso. Isso é ser forte também. Realmente ter essa coragem de ser imperfeito, né? Sim. E acontece que, pelo menos eu não sei com vocês, mas às vezes na nossa jornada a gente aprende o contrário, que o líder, né, quem está numa posição de liderança, o líder, né, ou até mesmo, né, a mãe, o chefe de família tem que se mostrar ali forte o tempo todo. E a gente, né, deixa de realmente ser vulnerável e deixar-se perceber pelo outro da forma que a gente realmente é, né, de dentro para fora. Então, é realmente algo porque muitas vezes você faz algo e as pessoas, né, sentem e você não retrocede porque tem um orgulho ou porque tem alguma coisa. Então, você vai avançando, como eu falei, num caminho de afastamento, às vezes, de pessoas, né? Que é complicado, porque você não se mostra. Eu acho que ser forte é isso. É não ter vergonha. Isso, é verdade. Do que sente, do que é, de como é. Então, eu, por exemplo, assim, com a minha filha, todo mundo sabe que eu tenho uma relação super bacana com a minha filha, mas, assim, o melhor de tudo que eu acho, de tudo, é quando eu estou errada, eu vou lá, peço perdão. Peço mesmo, gente. Esse é algo também... Eu detesto pensar que ela foi ferida e que eu preciso trazer uma palavra de cura. Eu preciso também, me consertar, de dizer, errei. Isso é algo também que eu procuro aplicar diariamente também na minha relação com a minha filha, de pedir realmente desculpa, de realmente reconhecer, porque, né, não é porque a gente está numa função de mãe que a gente também não erre. Justamente porque eu percebi que na minha vida eu sempre tive muita dificuldade de pedir desculpas, assim.
E eu fui aprendendo isso no meu relacionamento conjugal, né, com o meu esposo. Eu fui sendo pastoreada também e fui aprendendo que esse não era realmente a conduta de um verdadeiro cristão. Então, assim, eu também procuro estar sempre atenta e não ter vergonha de pedir desculpa, assim, de falar, de dizer eu falhei. Né? Porque eu diferente falei, de ser forte é ser orgulhosa. É. E às vezes a pessoa pode achar que a pessoa orgulhosa é uma pessoa forte. Não é. Não é. E sobre também as imperfeições, vale também a gente ressaltar que a gente não está falando sobre viver uma vida de engano, né? Não é sobre viver fora dos padrões bíblicos, não. A gente está falando das nossas limitações, das nossas imperfeições, né? Sim. E não se apoiando a minha fraqueza, né? É minha fraqueza, eu fui ali trair a minha assim, mulher. Fui ali trair meu marido, é minha fraqueza, não é desse tipo de fraqueza que a gente está falando. Com certeza. Né? Mas é realmente... Mas é aquele momento, por exemplo, né, para a gente ficar bem concreto, não ficar, né, no campo das ideias, só que cada um pode entender de um jeito. Mas às vezes você está num momento de dificuldade e você traz às vezes a sua tensão, a sua ansiedade ou alguma coisa para dentro da casa. Né? Às vezes você está no trabalho com algum problema e você traz aquilo para dentro de casa. Né? E às vezes fala um pouquinho mais assim, né? Um pouco mais atravessado. E filho é muito sensível, né? Então você tem que saber que você tem que deixar lá, tem que deixar. Mas isso não é uma regra, é uma regra que você não consegue fazer 100%. Né? Porque você também é humana, você está aborrecida, entristecida com alguma coisa, chateada. E dentro de casa acaba, às vezes, aquilo aparecendo, aquilo que você está sentindo, que era para colocar lá para fora, você acaba colocando dentro de casa. E aí você, às vezes, magoa uma pessoa e tem que pedir perdão. Sim. Porque, não, né? Eu acho assim, em tudo que eu faço, assim, eu tenho essa consciência, assim, depois que eu aprendi o perdão, gente... Depois que eu aprendi é uma chave o mesmo, perdão, eu amo pedir perdão. E eu acho que e liberar perdão também. E é um assunto muito relevante aqui pra gente, porque às vezes, né, nós ficamos muito presos em situações e isso acaba nos impedindo de viver coisas em Deus por conta dessa nossa dificuldade de perdoar. Então, assim, eu lembro que a vez que quando eu fui ministrada sobre o perdão ser uma decisão, isso virou uma chave dentro de mim. Sim, para mim também. Porque eu achava que, ainda não estou sentindo que eu tenho que perdoar, ainda não, sei lá, ainda estou aqui sentindo alguma coisa. Mas quando eu descobri que era uma decisão e a partir do momento que eu decidisse perdoar, aquilo ia virar dentro de mim, acabou. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque... Em uma grande maioria, nós temos mulheres, nós temos pessoas, de forma geral, que estão travadas em áreas da vida por causa do perdão. Porque não conseguem perdoar as outras pessoas. Então, assim, acho que é interessante você ter trazido esse tema para a mesa, porque não só na relação de mãe e filho. Não, de tudo. Mas de tudo, assim, em todo as tempo. relações, né? Mas eu acho interessante, eu vou além um pouquinho. Que assim, eu sou um pouquinho mais velha, né? Então, vamos dizer, um pouquinho mais velha. Então, já tenho uma estradinha maior. Nos ensine. Não, Estamos aqui para aprender. Eu acho, isso deu certo para mim, eu acho que pode dar certo para vocês e para as outras também que estão nos ouvindo. Quando a gente se chateia, se magoa, principalmente com o marido, né? Vamos falar com o marido mesmo. Vamos trazê-los para mim. Vamos trazê-los. Então, com o marido mesmo. Então, quando eu me chateava com o marido, assim, muito antes, lá, quando eu ainda não conhecia, não tinha conhecimento do perdão, eu ficava esperando ele me pedir perdão. E quanto mais demorava, o bolo mais crescia aqui dentro. E aquilo que virava uma raiva, né? Uma raiva dele. Porque além dele estar errado, ele não tem coragem de pedir o perdão. E aí eu descobri essa chave que é maravilhosa. Eu chego para ele e falo logo. Não precisa pedir, eu já estou te liberando. Está liberado, perdoado. Você me chateou nisso, nisso, nisso. Você está liberado. Meu esposo ele faz isso também. Ele fala assim para mim, eu te perdoo. Eu te perdoo. Você está liberado. Ele faz isso. Aí você sabe que acontece sempre que parece que isso chega no coração dele imediatamente. Parece que ele se toca, volta. Aí ele sai vem. Uma resistência, né? Sai uma resistência na hora. Aí logo depois ele vai e me pede perdão.
Você dá uma incitada, né, no pedido. Mas assim, na boa, eu libero mesmo. Porque eu aprendi que eu não posso ficar carregando. Carregando. Né? Eu digo assim, né? Eu brinco. A pessoa que tem essa dificuldade de perdoar, porque eu já tive, tá, gente? Não sou... Você aqui foi anos de experiência. Isso, anos de a gente vai sendo aperfeiçoado. Noite e dia. Mas eu já fui também, assim, rancorosa, assim, né? Eu comparo a uma... Sabe esses carros de recém-casado, né? Just married, e sai um monte de lata pendurada, que você vai andando e aquelas latas vão fazendo barulho. Então, assim, vai cortando as latas, porque você chega de fazer barulho quando você está caminhando. Eu vejo exatamente essa cena de um carro de recém-casados e aquele bando de lata, aquele barulho. Por onde você passa, você vai fazendo barulho. E a força da mulher está nisso, né? Em ter esse coração aberto a aprender realmente, né? Sim. A deixar realmente o Espírito Santo, né, moldar, tratar o nosso caráter, né? Sim, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente. E a Bíblia, né, ela tem ali inúmeros exemplos sobre perdão, né? Inclusive Jesus, ele é nosso maior exemplo quando ele está ali naquela cruz, você imagina, né, sendo crucificado e ali ele, né, libera perdão para aquelas pessoas ali que realmente estavam, né, ofendendo, inclusive para aqueles 2 ladrões, não é verdade? Sim. Que estava ali do lado dele na cruz. Então, assim, ele realmente, né, nos encoraja, né? Jesus nos encoraja a realmente viver esse princípio do perdão. E isso realmente libera a nossa vida. É impressionante. Olha, gente, quantos exemplos nós já vimos aí pela televisão, né? Que eu acho assim, gente, aquilo é fantástico. De pais, né, que perdoaram assassinos de seus filhos. Forte, né? Muito forte. Muito forte. Não é para qualquer um, ou não. que abusaram. Corajosos. Ou mulheres que foram abusadas e que chegou e liberou um perdão, né, para o seu estuprador. Eu acho isso, assim, é só Deus, muito Deus no coração. Porque é muito... Gente, isso é muito aprendizado. Na minha caminhada cristã, eu me lembro que eu li um livro também sobre esse tema, assim, também que mudou a minha visão sobre esse tema. Não sei se vocês já leram A Isca de Satanás. Eu ia falar dele. Né, sobre, né, ele Com trata, né, certeza. sobre essa ofensa. Foi, assim, um livro, assim, a gente deixa até essa dica aí para você que está precisando ser aperfeiçoado nessa área. E é muito bom, trata, né, de uma forma muito profunda sobre essas ofensas que a gente vai, né, vem até a gente ao longo da nossa vida, ou até a gente também ofende o outro, né? Certeza. Como lidar com isso? Como lidar com isso. Tem um outro livro também bem interessante, é um livrinho até bem fininho, de um pastor amigo meu, Saindo do Ciclo da Ofensa, porque a ofensa é um ciclo. Você sair dele. Como sair dele? Perdão é uma forma, né? Óbvio. Mas tem outras chaves também, mas assim, porque é um ciclo a ofensa. E tem muita mulher ofendida, sim, muita. E assim, o homem também, né? Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade, eu acho que ela traz mais para dentro, né, do seu emocional, mais para dentro do seu eu, do seu mundinho, né? Porque a mulher tem um mundinho, né? Tem um mundinho diferente, né, do homem, Isso, né? a gente tem, né, a nossa sensibilidade. Eu acho isso tão bacana, gente. Eu acho isso tão fantástico. Olha, algumas mulheres algumas extraordinárias enviaram algumas perguntas pra gente. E assim, de certa forma, queria que a gente pudesse respondê-las ou aconselhá-las, contribuir de alguma forma para esse crescimento que elas estão buscando. Então, tem uma pergunta aqui. A mulher que se faz forte todo o tempo, ela cancela suas verdadeiras vontades e se anula? O que vocês acham sobre? Bom, eu acho assim que, na realidade, a mulher que se faz forte, ela não vira real, né? Vira um fake, porque você não é forte, ser forte, como ela está dizendo, se fazer de forte. Porque ser forte, como nós falamos aqui, é justamente ser vulnerável, poder pedir perdão, né? Poder chorar. Então, o se fazer de forte
realmente vira uma capa. E essa capa, eu acho que você impede muito, não só de como ela falou, de você anular suas vontades, mas você impede de dar e de receber. Tem um projeto bem legal que trata de cura interior, que coloca assim, a pessoa que se faz assim de forte, porque normalmente ela tem algo atrás, né, que não quer mostrar. Né? Essa que se faz de forte. Tem algo atrás que não quer ser vulnerável e mostrar. Então ela faz uma redoma. É uma defesa, Uma né? defesa. Uma defesa. Esse aqui faz uma redoma. Tem até assim na figurinha, no livro, tem uma figurinha de uma pessoa e uma redoma de vidro. Ninguém vê. Acaba sendo um mecanismo de defesa, é um mecanismo, né? de defesa, de não ser atacada ou de não se mostrar. Mas o que esse projeto, esse livro, né, fala? Que quando você impede de receber dos outros, porque você não quer mais ser ofendida, seja lá como for, você também está impedindo de receber de Deus. Então, essa redoma tem que ser quebrada para você poder receber de Deus, receber amor também. Você não recebe ofensa, mas também não recebe amor. Então, como você vai ser curada? Porque é o amor que cura. Isso, é verdade. O amor de Deus que cura, o amor do outro, através do outro, né? Deus usando o outro para me amar. Olha que coisa maravilhosa. Esse final de semana, eu me senti amada, gente, aqui dentro da igreja. Eu me senti amada. Você não tem ideia. Depois eu quero testemunhar de pessoas que vieram falar comigo, assim, eu me senti... Falei, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso no meu coração. Eu fiquei tão feliz, depois eu vou compartilhar com vocês. Foi muito especial mesmo, né? Que a gente viveu nesses dias. Tem uma perguntinha aqui também muito assim, interessante para esse nosso universo, né? Esse universo feminino, que é como que a gente consegue lidar com os sentimentos de inveja, de ciúme, né? Como que as mulheres fortes, porque, né? Ser forte, né, não significa, né, também que o ciúme, a inveja não pode tentar bater na nossa porta, né? A gente não está protegida disso. Eu assim, né? Eu acredito que isso vai muito a parte da inveja, para mim, vai muito da nossa identidade. Então, enquanto eu não tenho a minha identidade de filha estabelecida, assim, quem eu sou, quem Deus me chamou para ser, eu vou sofrer de inveja, porque eu vou acabar entrando na comparação. Então, eu vou comparar minha vida com a outra pessoa, eu vou comparar minha roupa com a outra pessoa, eu vou comparar o meu marido com o meu casamento com outro casamento, os filhos com os outros filhos. A gente acaba entrando nessa comparação, que para mim vem muito da identidade. E também tem uma coisa, da mesma forma que existem pessoas que sofrem com a questão da inveja, existem pessoas que sofrem com a mentira, existem pessoas que sofrem com diversas áreas. Então, são áreas para a gente ser tratado. São áreas para a gente colocar diante do Senhor e viver uma transformação. E o ciúme acaba que também vem de uma insegurança. Porque se você não tem segurança das relações que você tem, você vai ser tomado por ciúme. E assim, eu estou falando essas coisas para não parecer que né, estamos falando acima, nunca sofremos por isso, mas eu já sofri com isso, já tive dificuldade. Como eu já tive muita dificuldade com a minha identidade, questão do tamanho, né, gente? A gente acaba entrando aqui, né? Naquele pontinho. Mas a questão da minha altura, eu sempre fui muito perseguida com isso, a vida inteira, com aquelas implicâncias na escola. Então, acabava que entrava uma questão de comparação que gerou a inveja. Então, eu me comparava, e falava para Deus, poxa Deus, não podia me dar mais uns centímetros? Isso melhorariam tantas coisas. E aí, acaba que você entra nessa comparação, acabou que, no meu caso, né, meu testemunho pessoal, eu entrei naquela ideia de que eu tenho que ser, né, eu tenho que mostrar para as pessoas o que eu sou, para que eu tenha valor, para que elas me reconheçam. Então, eu tenho que ser a melhor da minha turma na escola para que elas reconheçam, porque o que eu não tenho de tamanho eu vou compensar no que eu sou, no que eu faço. E isso acarretou também muito isso da comparação, muito isso de invejar o outro. E foi um processo mesmo de desconstrução em Deus.
de mostrar a minha vulnerabilidade, de trazer isso à tona, de falar, olha só, Isso que eu ia falar. isso aqui está reverberando dentro de mim. E deixar Deus me mostrar quem eu sou. Eu fazia muito assim, ficava na frente do espelho e falava assim, você, aquela estratégia, você é amada, você é linda do jeito que você é, você é incrível. E eu, claro que foi depois de algumas ministrações, né, gente? Assim, é muito bom você ter pastor. Com certeza. É muito bom você viver o discipulado. Verdade. E, Isso faz então, toda a assim, se diferença. abra para o discipulado, se abra para o pastoreio, porque isso faz diferença. E eu não tive dificuldade, né? Vira e mexe, eu estou atrás dela, eu estou aqui atrás, apóstola, vamos vir aqui conversar sobre os pontos, a linha que sou ovelhinha para que dê tudo certo. Porque a vida é isso, é você a todo tempo, primeiro, se abrir para ser tratado. Então não adianta criar essa redoma aí ao seu redor e de mulher perfeita e de mulher incrível, que não é isso. Nós somos humanos, nós temos a nossa natureza pecaminosa. Isso, a por gente isso que nós estamos na luta, né? Terra. Foge do pecado, Sim. né? Por isso nós estamos na Terra, porque se já fôssemos santas, já estaríamos no céu. Eu geralmente falo isso. Se eu fosse santa, vocês não estariam aqui comigo. O espírito está pronto, mas a A carne, carne não é tá. fraca. Então, assim, a gente precisa se abrir e se mostrar vulnerável. Falar, olha, eu tenho dificuldade nessa área. É só a confissão, é só o reconhecimento que vai trazer a cura, que vai trazer a libertação. Então, assim, disso tudo que eu falei, eu acho que, identidade, a sua identidade de filha de Deus, reconhecer a mulher incrível que você é e que tem um propósito para tudo. No meu caso, gente, eu vejo o quanto foi importante eu ser desse tamanho. O quanto foi importante, porque no meu ministério isso faz a diferença. Então, o que impacta primeiro as pessoas é olhar para mim e falar assim, desse tamanho? Aí eu falo, como que pode? Então, hoje eu vejo isso, o que um dia foi tão difícil para mim, foi tão triste, foi tão desafiador. Hoje é um motivo de eu falar, caraca, Deus, o Senhor sabe de tudo, né? O Senhor é perfeito em tudo que faz. Muito. Deus usa para confundir, né? Até que as pessoas, nossa, como que ela tão Como que pequenininha, né? Uma tão voz cheia de tão unção, linda, Esses maravilhosa, dias, né? uma unção maravilhosa. Esses dias estava tendo um connect Deus aqui. usa para tratar também, porque a gente é muito pela aparência, né? A gente Sim, pra tratar julga o outro. muito isso para tratar Pra com o outro, porque a tratar gente julga com o muito pela outro. aparência, Capa, né? né? É. Tem uma outra extraordinária aqui comentando sobre o limite que se dá à força da mulher em relação ao homem para não diminuir a sua autoridade. Eu Né, acho que essa aí é porque- sua, sabia? Tô achando que Eu acho que essa aí... Bom, as mulheres, a gente a gente sabe. quer saber a sabedoria dela, É, né? Tô claro. doida pra saber. Então, né, falando assim sobre esse limite, né? Até que ponto, né, a mulher ela é forte e sem. E isso é algo assim que eu acredito que eu vivo na minha vida, porque eu acredito que eu consigo ser submissa, né, à autoridade. Eu acredito que as mulheres de Deus, né, desse tempo, elas conseguirão ser empoderadas, né, eu acredito que as mulheres elas têm esse poder de ser empoderadas, serem mulheres de sucesso na sua vida profissional, serem reconhecidas, mas sem perder, ao mesmo tempo sem perder a submissão, né, que Deus assim realmente nos ensina a dar em relação à autoridade, não é verdade, do nosso cônjuge. E eu entendo e eu acredito que, né, esse conceito de submissão, esse termo foi confundido por Sim. muito tempo. Então as pessoas acham que está subjugada, Sim. na verdade a autoridade é não ter identidade, né, é não ter validação. E assim, eu consigo viver isso diariamente no sentido de ser submissa, né, à autoridade espiritual que Deus colocou na minha vida, né, que o meu pastor, né, é o meu marido. Eu consigo assim ser submissa a ele, né, a todos os dias eu peço a Deus que o espírito de Jezabel assim realmente nunca assim faça parte da minha vida, porque eu como esposa eu poderia influenciar e manipular ele em muitas decisões. E assim eu sempre orei e sempre assim levei muito a sério, né, a questão do reino. E sempre pedi a Deus esse discernimento para não ser uma manipuladora, mas pelo contrário, ser realmente a cooperadora, realmente ser auxiliadora, aquela Isso. mulher que está
ali daquele lado. Então, eu acho que mesmo assim, nos dias de hoje, né, é totalmente possível você ser uma mulher forte, você ser uma mulher de sucesso, porque Deus também, assim, Ele não tem pra gente frustrações. Deus quer que a gente se realize dentro daquilo que Ele colocou dentro da gente, porque, né, sobre cada mulher a gente sabe que Deus colocou, Deus nos entregou um talento, algo que a gente pode realizar. Então é totalmente possível uma mulher ela ser uma mulher de sucesso e ainda assim se sujeitar a autoridades, né? E aqui a autoridade não só do cônjuge, mas toda a autoridade que Deus colocar na nossa vida. E assim, eu não tenho dificuldade de me submeter assim à autoridade. É claro que assim, em casa, na prática do dia a dia, às vezes, né, eu tô ali vendo né, o meu marido como marido, né, e como não como pastor. E aí ele me corrige, ele fala, olha, aqui é o pastor, agora é o pastor que está aqui. Não é o marido. Né? E eu entendo que eu preciso realmente me submeter, e eu entendo que submissão é estar na mesma missão. Né? Não estar subjugada, mas é realmente estar na mesma missão. Ainda que, né, com vidas profissionais diferentes, mas ainda assim estar debaixo de estar numa missão ali. Então é totalmente possível, eu acredito, na minha visão, que é totalmente possível a gente ser submissa e ao mesmo tempo a gente ser essa mulher forte. É por isso que a gente tem que ser a mulher dos padrões bíblicos. É claro que se a gente for pelos padrões mundanos, a gente sabe quanto a coisa está distorcida. Né? Na verdade, né, o discurso realmente é que a gente, né, tem que estar empoderada e que a mulher tem que ser independente. E aí a gente vê uma geração egoísta, uma geração que só pensa em si, uma geração que atropela, na verdade, o outro, quando, na verdade, Deus está nos chamando para viver os padrões bíblicos, né? E eu acredito que a mulher, né, essa mulher forte em Deus, ela é a mulher que sabe que é amada, né? E aí entra no que você estava falando. Então, a partir do momento que eu sei que sou amada, então o Espírito Santo vem e ele tira as crises do meu coração. Não preciso andar, né, com crise existencial ou frustrada porque algo não aconteceu, mas eu entendo que realmente a minha vida está ali debaixo dos propósitos. Então, a mulher forte, ela de fato, ela é submissa e ela anda de acordo com os padrões bíblicos. Com certeza. Né? A minha visão é essa. E eu vou dizer, pastora, não sei, né? Eu vou falar aqui. Eu acho que a senhora deixa isso assim muito claro para a gente. É um exemplo para todas nós, com certeza, porque a gente vê assim a sua força. E a sua força, isso não anula, exatamente, isso não nenhum. Anula a nossa força. Não anula. Vê a sua força, inclusive a admiração que ele tem por você. E não significa, não é verdade, que a gente não tem voz, não, que a gente não nenhum. seja conselheira, que a gente não pode ter uma palavra. Pelo contrário, eu acho que isso até valida ainda mais. Né? Valida, isso aí. E uma coisa que o apóstolo fala sempre é sobre isso. Não, minha esposa, ela não me manipula. Se tem uma coisa que ela não faz é me manipular. A gente, né, no dia a dia, ele está sempre falando isso. E eu acredito que é por isso que é tão importante a sua presença na caminhada junto a ele, né? É tão importante e é você, por isso que essa opinião, está na mesma missão, né? Junto a mulher está ali lado a lado, não é verdade? Cumprindo junto o propósito que Deus tem para cada um. E eu me espelho muito na vida de Esther e Mardoqueu. Sabe, para esse tema eu me espelho muito, sabe por quê? Esther poderia ser linda, ela poderia ter muitas habilidades, mas se ela não tivesse ali, né, disponível, disposta a ouvir o conselho que vinha de uma autoridade, né, porque o seu tio, ele era uma autoridade na vida dela. Então, se ela não estivesse nesse lugar, na verdade, de submissão, de parar, de ouvir, de seguir as instruções, ela não seria quem ela foi, ela não ocuparia o lugar no reino que ela ocupou. Com certeza. Eu tenho, né, não acredito que de maneira nenhuma ela chegaria a ocupar, né, aquela posição se ela realmente não tivesse esse coração aberto e não tivesse essa disponibilidade em se submeter à autoridade. E o mais interessante é que o Mardoqueu só fez enviá-la para cumprir o propósito. E é exatamente isso que, né, o nosso apóstolo faz, né? É nos enviar.
né? É sempre orientar no sentido, agora é assim, é assado. Então, isso é bem interessante que o marido, como Mardoqueu, na figura do Mardoqueu, o marido, eu acho que ele tem muito essa função também, de nos ajudar, nos impulsionar para que nós possamos também cumprir os nossos propósitos em Deus. Né? Porque todos nós temos também uns propósitos juntos, mas também, né, temos uns cada separados. Um tem, com certeza. Separados no sentido de que você veio para, né, para resolver alguma coisa, né? Como diz Mac Murdock, você veio para resolver alguma coisa que está errada. Então, assim, a gente tem que resolver. Com certeza. Né? É para isso que a gente está aqui, né? Deus nos deu habilidades, né? para isso. E, assim, meu marido, por exemplo, tem uma habilidade completamente diferente da minha. Né, tem um temperamento completamente diferente do meu, né? Ele assim, ele tem todo um jeito assim mais sentimental. Ele sente mais, ele guarda mais. Eu não, eu já sou, como eu falei, tá liberado. Eu sou assim muito mais tranquila, muito mais não vou me esquentar, sabe, com as coisas assim, que não vale a pena, às vezes, dele não, já esquenta mais, já é mais sensível, ele é mais sensível. Eu sou menos sensível ao dia a dia, das coisas do dia a dia. Então, assim, mas ele, nossa, é aquele que na hora que eu preciso mesmo, assim, tá ali. Na hora, principalmente quando é para me impulsionar para alguma coisa, ele tá ali. Nunca dizendo não, te impulsionando. Nunca disse não. Sempre, todo o processo que eu vou passar dentro da minha profissão, por exemplo, eu vou a ele, comunico, falo o que você acha, vou lá, compartilho. Você concorda? Sempre tem essa pergunta. Você concorda? Olha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser um processo difícil, vão ser alguns meses ou alguns anos difíceis. Tá tudo bem para você? Você concorda? E ele vai dizer sempre que concorda. A bênção no final ele fala, isso, né? concordo. Então, assim, eu acho que é essa força, né? Porque tem homem que tem dificuldade de ver o sucesso da mulher. Tem dificuldade de ver o sucesso. Sim. Não vou dizer que ele passe bem por isso o tempo todo também, não. Mas, assim, você quer saber quando uma pessoa tem orgulho de você? Quando fala pro outro, né? Ele fala, isso, né? Ele pro outro. Como apresenta pro outro. É verdade. Né? Como fala da mulher pro outro, do filho pro outro, né? Então é sempre assim, né? Pro outro, assim, quando eu sei do que ele falou de mim, né? Nossa, ele tem um orgulho, que não sei o quê. Então é legal, porque a gente vê que o parceiro também está torcendo com a sua vitória, né? Com o seu sucesso. Não é fácil não, tá? Não é fácil para homem também, eu entendo. Não é fácil para o homem, né? Ver uma mulher numa posição de autoridade, né, pública, e ele está coadjuvante nesse processo, assim, visualmente, mas não é. Mas não é. Não, até né, a gente sabe que em casa, né, o homem ele é realmente sacerdote, a liderança máxima, com certeza. né? Tanto que, assim, nenhuma decisão eu tomo sem que ele concorde. Então, se a gente souber o nosso lugar, não é verdade? Sim. A gente consegue ser essa mulher forte, bem-sucedida e, ao mesmo tempo, ser essa mulher de Deus que Ele espera que a gente seja. Com certeza. Uma coisa que eu falo para vocês, mulheres, não tenha medo de se submeter à autoridade, porque a autoridade te leva ao seu destino. Ao seu destino, com certeza. E a gente está falando aqui... Nosso contexto aqui é conjugal, né? Porque nós somos casadas, mas é autoridade de pai e mãe, não é verdade? É autoridade espiritual, é autoridade na vida profissional, qualquer tipo de autoridade que Deus coloque na nossa vida. Então, se a gente se submete a essas autoridades, com certeza a gente chega ao nosso destino. Tem que honrar, né? A autoridade ela tem que honrar porque ela é de Deus. Não é a pessoa, mas a autoridade que está sobre aquela pessoa, né? É de Deus, a honra. E assim, eu nunca tive também dificuldade, porque eu sempre fui muito obediente a meus pais. Então, eu nunca tive dificuldade de lidar com a autoridade. Meu pai, ele era austero, mas ele era muito amoroso. Ele tinha limites muito curtos, assim, no sentido de me prendia muito e tal, mas, ao mesmo tempo, me cobria de amor, de carinho. Então, eu sempre fui muito amada em casa. Então, eu vivia bem a autoridade dele, assim, por conta disso. E
justamente, né, quando você vê uma autoridade que é perfeita, né, que é a autoridade do Deus, é aquele que exorta, é aquele que vem, mas que nos enche de amor. Sim. Então você Exatamente. tem assim, você tem prazer em obedecer, porque você não quer também que o outro, aquele que se sinta ofendido, desonrado. Então você faz, né, na boa, você obedece na boa, né? Pelo menos com meus pais era assim, com a autoridade, todas as autoridades que tiveram na minha vida, meus pastores, enfim, eu sempre fui de prestar contas, sempre fui submissa, nunca tive problema com isso, não. Eu acho que isso aí facilita muito a vida da gente. Verdade. A gente lidar bem com a autoridade. Sim, aham. E isso também não tira a força da mulher. Não Não. tira a força da Ao mulher. contrário. Pelo contrário. Exatamente. Seu exemplo, como estou falando, o seu exemplo aqui de submissão, a gente vê como uma mulher forte, uma mulher que realmente também, quando a senhora chega aqui para falar alguma coisa aqui nesse púlpito, corta tudo. Meu Deus. Mexe tudo lá dentro. Então, assim, a gente vê que a autoridade que está sobre vocês dois também, né? Aham. Sobre vocês dois, para com a igreja. Isso é visível. E, assim, eu louvo a Deus, né? Também. Então, mulheres, não tenham medo de submeter, porque com certeza essa é uma chave poderosa, Uma chave poderosa. da nossa vida. Isso aí. Bom, estamos, né, finalizando o nosso podcast, mas é apenas o primeiro, né, Isso de aí. muitos. Assim a aí. gente crê. E a gente quer compartilhar aqui algumas chaves. Então, vocês acham que a gente pode compartilhar algumas chaves, alguns conselhos para essas mulheres que estão nos ouvindo, algumas chaves de como elas podem ser fortes, ser uma mulher forte. Vou pegar o gancho do que a gente já estava aqui. Acho que a obediência é um ato de amor. Ah, lindo. Então já deixa essa chave aí para vocês, mulheres. Obediência é um ato de amor. Então quando você obedece, seja na fase da vida que você estiver, né? Se quando criança e adolescente os seus pais, se quando jovem aos seus professores, Sim. seus discipuladores. Mas a obediência é uma forma de amar. Então, assim, pegue isso. Mas aí pode continuar, a gente vai. É honra também. É honra. E assim, é retribuição do amor, né? Como eu falei aqui, né? A gente retribui a autoridade quando ela realmente vem cheia de amor também. Então a gente retribui, né, com a obediência. Isso é muito legal. Eu gosto muito, eu queria fechar com o perdão, que eu amo o perdão. E Eu a gente amo o falou, perdão. né? Então acho que assim, a gente perde muito tempo ofendida, gente. Na verdade. Verdade. Eu não gosto de perder tempo não na minha vida, Deus não. nos perdoou. Então, se Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar, né? Não, gente, é uma libertação. Isso aí. Deixa as latas para trás. essa- Corta esses fios todos aí. Essa analogia aí é Eu quero andar poderosa. sem fazer barulho. Isso aí, Eu quero sem deixar coisas assim, sabe? É a melhor coisa, a gente cortar esses grilhões, porque espiritualmente a gente carrega o outro, né? Enquanto você não libera, você carrega o outro, a situação e o outro com você por muito tempo. Então a melhor coisa é você liberar mesmo isso, né? E ser mais leve. A vida fica mais Isso, leve. Ai, gente, eu gosto disso, de viver a vida abundante de Deus. É Isso é verdade. vida abundante de Deus, é isso, gente. Essa é liberdade, maravilhoso, né, no liberdade. espírito. Uhum. Então, mulheres, a gente vai ficando por aqui. Ah, não, tem que ter a chave dela, A gente. chave Vocês dela. concordam tá. Então aqui? tá Tem bom. que ter Vamos a lá, chave vamos dela. compartilhar. Vamos compartilhar. Eu quero, né, finalizar também compartilhando algumas chaves que eu acredito que são segredos realmente de uma mulher forte. Então, eu acredito muito que Deus nos capacita a ser forte vencendo os nossos medos. Sim. Então, de repente, você pensa, eu não sou, você que está ouvindo, eu não sou forte porque eu tenho medo, né? Eu estou travada, eu estou paralisada, eu tenho medo, né? Quem, né, nunca teve medo? Todos nós temos, mas nós vamos, né, superando eles todos os dias. Então, tá com medo, vai com medo mesmo. A gente escuta muito Só essa não frase. pode paralisar. Isso, e é algo que eu Verdade, realmente eu essa tô frase. e eu tô diariamente me lembrando, de verdade, porque assim a gente tem medo. Não é verdade? Muitas situações a gente tem medo, mas mulher, Deus quer te fazer forte, então assim, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então, as chaves que eu acredito também, eu acho que a gente precisa deixar de lado o e se. Sabe, é algo assim, esse e se é uma palavra assim tão pequena, mas que constantemente está nos assolando,
né, trazendo crises de ansiedade, trazendo depressão, porque a gente está sempre, né, ou a gente está olhando para o futuro, né, e pensando no e se, ou da mesma forma olhando o passado. Mas e se eu tivesse feito diferente? Sim. Né? O que eu quero dizer com tudo isso é que você ser forte não significa que a gente também não vai falhar. Então, Sim, né, quantas mulheres estão presas ao e se do passado, né, porque falharam. Mas pior do que falhar é não tentar. É consertar, né? Ir lá consertar. Exatamente. Restaurar, restituir, Exatamente. reparar. E viver Isso o é presente importante. também, né? Sim. Com certeza. Então, são alguns conselhos, né, que a gente, pela nossa vivência, quer deixar para vocês, dizer que foi muito especial esse momento, estar com vocês, agradecer a essas duas extraordinárias aqui, pelo sim delas, pela coragem, não é verdade? Pela coragem. Vai com medo mesmo? Isso, vai com medo mesmo, essa porque, palavra que se aplica. né, porque ser forte, né, é também ter coragem. A gente não pode, né, deixar de lado. Então, assim, eu quero agradecer. Imagina. E que Deus possa te encorajar, você que está nos ouvindo. E a gente espera vocês também para o nosso segundo episódio. Isso não aí. perca. Feliz a Dia gente das vai deixar Mulheres. vocês. Isso, Feliz queremos Dia das parabenizar. Mulheres. Você, mulher, né? No dia 8 a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, então nós queremos parabenizar você, mulher, por você ser quem você é, por você ser filha, né, desse Deus maravilhoso e porque Ele te fortalece a cada dia. Sabe, tem um versículo também que eu amo, que é quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Então, assim, eu quero finalizar dizendo para você, mulher, ser forte e corajosa. Ele estava diante de uma situação, acredito que estremeceu as bases dele. Imagina, né? Ele estava ali, né, vivenciando um luto, né? Moisés ali, né, acabava de ser realmente tomado pelo Senhor. E ele está ali diante realmente aquele desafio de conduzir a nação até a terra prometida, e a palavra de Deus para ele foi ser forte e corajoso. E o que eu acho mais impressionante é que no mesmo capítulo essa palavra ela vai se repetindo, né? O Senhor fala diversas vezes, ser forte e corajoso, porque, né, para a missão que Deus está nos enviando, realmente para cumprir o nosso propósito, a gente precisa ser forte e corajosa. Corajosa como foi também, né, muitas mulheres bíblicas que são aí exemplo para gente, como também me vem aqui a memória Joquebede. A mesma. Nossa, me veio também, Joquebede. Veio me ver a memória, assim. Que coragem, que meu coragem, Deus. meu Deus. Porque aquela mulher, ela era escrava, né, assim, né, estava ali no meio de um povo, né, ali vivendo como escrava, mas ela não permitiu que aquela mentalidade de escrava impedisse ela realmente de ter uma ação, de ter coragem. Então, mulher, que você possa ter ousadia em Deus também, sabe? Porque eu sei que existem muitas mulheres também que estão nos ouvindo que estão prostradas, que estão paralisadas, mas eu acredito muito também que a gente precisa estar aberto a mudanças, sabe? A gente precisa realmente agir também. Então, Joquebede, ela não ficou esperando, né? Um decreto, né, foi colocado ali diante daquele povo, daquelas mulheres, e ela não ficou assim esperando. Teve no tempo determinado ali, né, ela teve o discernimento de agir. Quando o seu bebezinho ali tinha 3 meses, sabe que ela agiu e ela teve, né, coragem de colocar o seu filho, e Deus honra a coragem dela. Então, eu quero te dizer, mulher, que Deus vai honrar a sua ousadia, Deus vai honrar a sua coragem, e que você possa estar aberto, né, a essa mudança e agir acima de tudo diante daquilo que Deus tem revelado ao seu coração. Então, a gente fica por aqui. Obrigada por vocês terem nos assistindo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.